Voltamos então, seres de luz. Vamos continuar, né, essa jornada aí dentro desse livro, né, o livro do ego. Vocês viram, né, que o prefácio ele já dá um bom norte, assim, do quão forte esse livro pode ser. E agora a gente continua. E o primeiro capítulo, ele é o ego, né? Ele já dá uma noção mais forte do que nós podemos esperar, na nossa compreensão que precisamos alcançar relacionada ao ego. Mas o que é o ego? Segundo o autor, o ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que, se o homem não abandonar o ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. E aí volta aquela parte que eu trouxe no prefácio, né? Que ele fala de que a gente vai sendo conduzido a, a aceitar, a construir o ego, né? Em ser o melhor, fazer o melhor, sempre nessa perspectiva. E isso, acho que quando a gente para analisar, ele é um movimento bem cansativo, né? Bem exaustivo. Esse ego tem todos os desejos, ambições, vontades para estar sempre no topo do mundo. O homem é explorado por esse ego, e isso nunca lhe permite nem mesmo um vislumbre de seu eu autêntico, real, e sua vida está lá, em sua autenticidade. Portanto, esse ego produz apenas infelicidade, sofrimento, luta, frustração, todos os tipos de coisas negativas. E para sair desse mecanismo, a pessoa teria que sair do que foi dito para ela, do que foi passado para ela, do que ela é, né? De ter adotado essa postura do eu, né? De que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Né? Isso veio de fora. E se a pessoa não consegue fazer isso, ela vai ficar presa nesse jogo do ego que ele chama, né? E aí vai ficar naquele círculo que ele fala no prefácio. Um círculo que não digamos, fica patinando. Até tu cresce. Mas tu cresce realmente como um ser, como um indivíduo? Ou tu cresce dentro do mecanismo só do ego, né? Por status, por ser? A não ser você mesmo, ninguém pode entrar na privacidade de seu ser. Logo, ninguém sabe nada sobre você, e o que quer que tenham dito a seu respeito está errado. É impossível optar pela frustração, pelo sofrimento, pela infelicidade e então continuar a alimentar o ego. Ou pode escolher a paz, o silêncio, a felicidade, mas, nesse caso, é preciso recuperar a inocência. E aí a gente pode parar para analisar e pensar o seguinte: em que fase da vida a gente tem maior inocência, maior pureza no ser? É quando a gente é criança, né? E é interessante que aí ele começa um, um comparativo, né? Ele faz uma afirmação. A criança não nasce com ego. E de fato, nós não nascemos com ego. Mais uma vez, ele é inserido, ele é construído, né? Colocado para ti que tu tem que ser, tu tem que fazer, tu tem que acontecer. Tudo baseado numa expectativa social e numa expectativa de que muitas vezes os teus pais querem para ti. Mas realmente ninguém vai saber quem tu é a não ser tu mesmo. Como ele diz, lá no interior, né? O mais profundo do teu ser. Então a criança não nasce com ego. Mas aí ele faz uma analogia de que as crianças, no início da vida, quando elas aprendem o nome delas, elas não se referem ao eu, né? Elas colocam o nome como uma terceira pessoa. Então, por exemplo, o Bob, que ele cita no livro, né?
da criança, que foi denominada como Bob, ela está com sede, ela diz Bob está com sede, ela não diz eu estou com sede. E isso mostra que ainda ela está respeitando o ser, o indivíduo que ela é. Né? Mas, claro, com o passar do tempo, né, toda essa doutrinação, a criança vai perdendo essa referência do ser e vai indo para a ideia do eu, do que é, do que os outros esperam, né? Então o Bob acaba sendo aquela característica dela, aquela fazendo parte do que ela é mesmo. Ao chamar a si mesmo de eu, passa a operar uma energia totalmente diferente. Agora, o eu quer crescer, quer se tornar grande, quer isso, quer aquilo, quer subir cada vez mais no mundo das hierarquias. O eu quer um imperativo territorial maior. Se alguém tem um eu maior que o do outro, isso cria um complexo de inferioridade nesse outro. O homem faz todo o esforço para ser superior ao outro, mais santo do que o outro, maior do que o outro. Agora a vida toda é dedicada a uma coisa estúpida que, em primeiro lugar, não existe. Ele está em um caminho de sonho. Vai continuar a se mover, tornando o seu eu maior cada vez maior. É isso que cria quase todos os seus problemas. E aí, dentro disso, ele traz um personagem, né, da história, que é o Alexandre o Grande. E é interessante a reflexão que ele faz em cima do Alexandre o Grande. Então, naquele momento... Senta que lá vem a história. Né, para quem não conhece essa referência, isso é coisa antiga, tá, gente? Isso é coisa de 30 a mais, tranquilamente, tá? Mas o que ele fala do Alexandre? O Alexandre, ele morre aos 33 anos, né? E ele viveu, ele lutou, ele não era muito velho, tinha apenas 33 anos. No entanto, nesses 33 anos, ele simplesmente lutou. E ficou doente, entediado com a luta, com a matança, os assassinatos, toda aquela parte, né, que a gente conhece da história, né? Quando ele fica doente, no final da vida dele ali, ele fica num estado em que ele tem 24 horas de uma viagem para voltar para casa, só que toda a parte médica ali envolvida, né, junto dele, diz que o corpo dele não vai suportar essa viagem de 24 horas. O que acontece então? Os médicos alertam ele que ele tem que ficar em repouso, que o ideal seria descansar, né, sem se mexer praticamente, para conseguir fazer uma viagem mais tranquila e então ter uma possibilidade de chegar lá. O porquê que ele tinha essa meta de chegar, né, na cidade vivo, né? Porque ele tinha feito uma promessa para a mãe dele que ele voltaria para casa e colocaria o mundo aos pés da mãe dele. Um fato que ninguém conseguiu, né? Ninguém tinha feito ainda. E é a pura demonstração do ego, né? Pô, sou o maior cara, olha quanto eu conquistei e eu tô trazendo de volta para casa. Enfim, em meio a isso, Alexandre vê que realmente ele não vai conseguir chegar vivo, né? Alexandre, ele tinha uma sabedoria, né, grande, até porque ele analogia, ele tinha uma boa sabedoria, vamos dizer assim, e ele era discípulo. Quem ensinou muito ele ali foi Aristóteles, né? Então ele tinha muita troca com Aristóteles, né? Então imagina, dentro da filosofia, quanto de sabedoria ele foi construindo, né? E aí o Alexandre começa
a perceber, né, dessa incapacidade dele chegar lá com uma vitalidade. E aí ele resolve ter um movimento mesmo na morte, no velório dele, vamos dizer assim, toda a cerimônia aquela. Ele resolve fazer um movimento diferente. Antes de sua morte, disse ao seu comandante: Este é o meu último desejo e tem que ser cumprido. Qual foi o último desejo? Um desejo muito estranho. O desejo era o seguinte: Quando carregarem meu caixão para o túmulo, vocês devem manter as minhas mãos penduradas ao lado de fora do caixão. explicou Alexandre. Que espécie de desejo é esse? As mãos são sempre mantidas dentro do caixão. Ninguém nunca ouviu falar de um caixão sendo carregado até o túmulo com as mãos dependuradas para fora. Não tenho muito fôlego para explicar a você, mas, em suma, quero mostrar ao mundo que estou indo com as mãos vazias. Achei que estava ficando cada vez maior, cada vez mais rico, mas, na verdade, eu estava me tornando cada vez mais pobre. Quando nasci, vim ao mundo com os punhos cerrados, como se estivesse segurando algo nas mãos. Agora, no momento da morte, não posso ir com meus punhos fechados. Esclareceu, né, o Alexandre. Manter os punhos fechados exige vida, um tanto de energia. Nenhum homem morto é capaz de manter as mãos fechadas. Quem irá fechá-las? Um homem morto não está mais presente. Toda a energia se foi e as mãos se abrem por conta própria. Deixem que todo mundo saiba que Alexandre o Grande está morrendo com as mãos vazias, como um simples mendigo. E a questão é que essa mensagem dele talvez tenha ficado tão subliminar que as pessoas não entenderam essa analogia dele, né? Ele faz uma reflexão já direta do ego, né? Que tudo que ele movimentou, tudo que ele fez, cresceu, não resolveu em nada. Indo naquele dito, né? No final de uma partida de xadrez, o rei e o peão vão para a mesma caixinha, né? As peças são guardadas no mesmo lugar, na mesma caixinha. Então não faz diferença. Tu se dedicar ao ego, toda essa correria, né, do ser, do crescer, do poder, pode te tornar mais vazio do que propriamente o ser, né, o viver a tua essência. O ego do homem é a fonte de todos os seus problemas, de todas as guerras, de todos os conflitos, de todo o ciúme, medo e de toda a depressão. Sentir-se um fracasso, comparar-se continuamente com os outros, faz com que todo mundo se machuque, e se machuque bastante, porque ninguém pode ter tudo. Uma pessoa ser mais bonita que a outra dói. Uma pessoa ter mais dinheiro do que a outra dói. Uma pessoa ser mais bem informada do que a outra dói. Muitas coisas estão por aí para machucar as pessoas, mas elas não sabem que não são essas coisas que as machucam, pois elas não me machucam. As coisas machucam as pessoas por conta do ego delas. O ego constantemente treme de medo, pois sabe muito bem que é um artefato, um dispositivo artificial criado pela sociedade para fazer com que as pessoas continuem a correr perseguindo sombras. O ego e todos os seus jogos. Casamento, dinheiro, poder são seus jogos. Todos os jogos são jogos do ego. A sociedade manteve-se até agora jogando. Trata-se de uma Olimpíada, constantemente em todo o mundo. Todo mundo está lutando por seu caminho para o topo, e uns estão puxando as pernas dos outros para baixo, porque no pico do Everest não há espaço suficiente para todos. É uma competição predatória e torna-se tão importante para o homem que ele se esquece completamente de que esse ego foi plantado pela sociedade, pelos professores, do jardim da infância até a universidade. E o que é que eles fazem?
reforçam o ego das pessoas. Cada vez mais diplomas são adicionados ao seu nome e as pessoas começam a se sentir cada vez maiores. O ego é a maior mentira que as pessoas aceitam como uma verdade. No entanto, todos os interesses adquiridos são muito a favor dele, porque se todo mundo se tornar consciente da ausência do ego, toda essa Olimpíada que acontece no planeta vai simplesmente chegar a um impasse. Ninguém vai querer escalar o Everest, pois todos vão se divertir, estejam onde estiverem, estarão satisfeitos. O ego mantém o homem na expectativa. Amanhã, quando for bem-sucedido, ele vai ficar alegre. Hoje, é claro, ele tem de sofrer, tem de se sacrificar. Se quiser ser bem-sucedido amanhã, hoje tem que se sacrificar. Tem de merecer o sucesso e para isso ele está fazendo vários tipos de contorcionismos. E é só uma questão de um pouco de tempo de sofrimento para que depois haja alegria. Mas esse amanhã nunca chega, nunca chegou. Amanhã simplesmente significa aquilo que nunca chega. Ele adia a vida. É uma bela estratégia para manter as pessoas em sofrimento. O ego não pode ter contentamento no presente. Não pode existir no presente. Existe somente no futuro, no passado, naquilo que não é. O passado não é mais e o futuro ainda não é. Ambos não existem. O ego só pode existir com o não existencial, pois ele próprio é inexistente. No presente, momento puro, o homem não vai encontrar nenhum ego em si, e sim uma alegria silenciosa, um nada silencioso e puro. E aí a gente volta a pensar, né? Vocês já viram as crianças brincando? Não estou falando das crianças que estão no celular e no tablet, eu estou falando das crianças brincando, tá? Essa parte de colocar no tablet, no celular, né? Tem essa questão da tela, né? Tu mantém ela entretida com alguma coisa, mas ela em si não está brincando, não está fazendo por ela, vamos dizer assim. Mas a criança que brinca, né, que se diverte, corre, pula, faz, acontece, imagina, usa a imaginação. É a pureza, é uma leveza, é o ser aproveitando o mundo em que está. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você aproveitou o presente, aproveitou o momento em que você estava ali, com as pessoas que você estava ali? Né? Talvez você nem lembre a última vez que isso aconteceu. Vamos continuar. Esse capítulo aqui ele é meio longo, tá? E mesmo assim eu dividi ele. E aí ele traz uma ideia, né? De um centro separado, que seria a raiz do ego. Que aí entra aquela parte, né, da criança ela não ter o ego. Então, toda vez que alguém pronuncia o nome dela, ela entende aquilo como algo externo, algo de fora, não é ela, né? Aquilo é um nome colocado para ela. É importante o indivíduo pensar que tem um centro separado, pois, do contrário, a vida se tornaria muito difícil, quase impossível. Para sobreviver e para lutar pela sobrevivência, na luta da vida, todas as pessoas precisam ter certa ideia de quem são. E ninguém tem a menor ideia. Na verdade, ninguém nunca pôde ter qualquer ideia, porque no mesmo profundo âmago do homem é um mistério. Ele não pode ter nenhuma ideia disso. No âmago, o homem não é individual, e sim universal. Uma ideia de que nós, na nossa essência, nós já estaríamos conectados, né? Assim como a questão das árvores, né, plantas, animais. Nós colocamos nomes neles, mas eles já existiam, eles já estavam aqui. A gente denominou só para entender o que é, como é. Mas eles já estão, eles já são.
Seria difícil se ninguém tivesse um nome, embora ninguém tenha um nome na realidade. Ainda assim é uma ficção bela e útil. Os nomes são necessários para que as pessoas chamem umas às outras, e o eu é necessário para que cada pessoa chame a si mesma, mas é apenas ficção. Se a pessoa penetrar fundo dentro de si, vai descobrir que o nome desapareceu, que a ideia do eu desapareceu e que restou apenas um ser puro, uma existência. E esse ser não é separado, não é de uma ou outra pessoa e meu. Esse ser é o ser de todos. Rochas, rios, montanhas, árvores, todos estão incluídos. Está tudo incluído, não exclui nada. Todo o passado, todo o futuro, esse universo imenso, tudo está incluído nele. Quanto mais profundo a pessoa penetrar em si mesma, mais vai descobrir que não existem pessoas, que não existem indivíduos. Então, o que existe é a pura universalidade. Na circunferência, as pessoas têm nomes, egos, identidades. Quando saem da circunferência em direção ao centro, todas essas identidades desaparecem. O ego é apenas uma ficção útil. Use-o, mas não se deixe enganar por ele. Não caia no jogo do ego. Eu acho que todo esse vídeo vai trazer muita reflexão, né? E a ideia é essa. Sim, entender que o ego ele é uma ficção, ele faz parte da gente entender quem é, para onde vai, né? Nesse sentido, assim, de, vamos dizer, localizar, né? Meu nome, teu nome, o que é um cachorro, o que é um gato, para tu localizar, para tu entender. Mas não assumir aquilo como algo que tu tem que estimular, né? É uma ficção, o nome ser uma ficção, né? Então, espero que nessa parte do capítulo você já comece a entender melhor o que é o ego realmente, o que essa ficção tem de útil, mas o quão nociva é uma vida baseada no ego, certo? Gratidão por ter estado aqui, né, ter participado dessa leitura, desse estudo, tá? E nos vemos em breve, continuando o capítulo do ego. Até mais.